Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Quanta alegria, que coisa boa! Começando mais uma semana, não é, meus amigos? Uma semana especial, dia 18 de setembro, de segunda-feira. Muita energia positiva aí para todos nós. Espero que você esteja bem. Se não estiver, com a graça de Deus, há de ficar. E vai ter sim uma semana muito especial. Começando mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Meus amigos, tem histórias que nos fazem realmente refletir sobre questões profundas. Como anda a sua fé? Como anda a sua fé? Sua fé está forte ou está fraquinha? Sua fé está inabalável? Ou na hora que as situações difíceis realmente, nos visitam, a fé começa a titubear? Há uma linda história, belíssima, aliás, como todas, diga-se de passagem. No livro A Boa Nova, uma das obras que Chico Xavier psicografou mais extraordinárias, em que nos dá conta de um diálogo entre Jesus e o apóstolo Tomé, pouco antes, da crucificação. Um diálogo que nos faz refletir. Tomé, não só ele, mas também os demais discípulos estavam reunidos com Jesus, refletindo sobre a importância da fé. E aí os discípulos questionavam, Falavam exatamente, mas poxa vida, será que não é necessário uma pessoa ser especial para ter essa fé que o mestre se refere? Porque eu acho que uma pessoa comum não tem condições de ter essa fé, não. Aí um falava uma coisa, o outro falava outra. Então Tomé, especificamente se dirige a Jesus e fala, mas mestre, qual é o tipo de pessoa, que tem condições de ter essa fé maravilhosa em Deus que o Senhor se refere? Uma pessoa comum? Não teria que ser uma pessoa muito culta, Uma pessoa mais preparada? E aí Jesus olha para Tomé com muito carinho, meus amigos, entendendo ainda a inocência daquele discípulo que ainda teria que aprender muito, E passaria por várias experiências para compreender o que ele dizia. E Jesus diz assim: Tomé, a fé é verdadeira, ela é encontrada nos corações puros que nunca abandonam a Deus, mesmo nos meios das maiores provações. A fé verdadeira é dada por aquele que dá testemunho da sua ligação com Deus, com alegria, com confiança, mesmo nos momentos mais difíceis. Então, Humberto de Campos conta que Tomé olha para Jesus sem entender nada, Porque Tomé não era tão revolucionário quanto Judas, mas Tomé também queria aquela revolução, que Jesus entrasse em Jerusalém de maneira exuberante, criasse o reino de Deus. Ele não tinha entendido ainda que o reino de Deus era construído dentro de nós. Pois bem, o tempo passa e a gente sabe o que aconteceu, Jesus, capturado, vai a caminho da crucificação. E naquele momento Tomé, escondido na multidão, porque ao contrário do que muita gente pensa, ou do que a história oficial conta, além de João, que estava ao lado de Maria, mãe de Jesus, e Maria de Magdala, Tomé também lá estava, só que escondido. E Tomé vai olhando aquilo tudo e pensando, meu Deus, que loucura é essa? Onde está Deus que não protege Jesus? Onde está Deus que não protege esse homem que durante 3 anos só espalhou amor para toda a humanidade? Por que Deus permite que essa injustiça aconteça? Ele estava completamente perturbado, internamente, com a sua fé abalada. Quando ele olha, meus amigos, quando ele olha para Jesus, Jesus ali, com os braços abertos, as mãos pregadas em uma cruz, cansado, fisicamente alquebrado, aquela temperatura alta, mas então o olhar de Tomé cruza com o de Jesus. E então, como se Jesus falasse aos ouvidos de Tomé, ele percebe o olhar cândido do Cristo e se recorda, olha que interessante, da conversa que eles tinham tido alguns dias antes. E então Tomé começa a entender. Naquele momento em que certamente todos nós teríamos abandonado a nossa fé em Deus, Jesus permanecia sereno. A fé do Cristo permanecia inabalável, dando testemunho do que verdadeiramente nós devemos fazer nos momentos mais difíceis. Então, apesar de tudo, Jesus permanecia em paz. E aí, gente, para surpresa de todos, Tomé percebe que Jesus se inclina para um dos ladrões, porque ele estava ao lado de 2 ladrões. E um deles olha para Jesus com um olhar cândido, independente da vida que tinha tido, naquele momento ele se abre, pedindo a Jesus, que estivesse com ele, com Cristo, no seu reino, que Jesus também o levasse consigo, enquanto o outro ladrão o escarnecia. Nesse momento,
é que realmente Tomé escuta Jesus lhe falando aos ouvidos, numa voz espiritual, que naturalmente tinha uma distância física, mas numa voz espiritual que dizia: "Tá vendo, Tomé? Os homens cultos do mundo, cadê eles? Todos me abandonaram. Inclusive os meus discípulos, Tomé, onde é que eles estão? Na hora do desafio, todos me abandonaram. Eu estou encontrando conforto na fé que existe no peito de um ladrão." Vou repetir, meus amigos. Eu estou encontrando conforto na fé que existe no peito de um ladrão. E então Tomé começa a entender que somente aquele que dá testemunho no dia a dia sem abandonar sua fé em Deus, independente do que aconteça, é que realmente vai compreender a grandiosidade divina na nossa vida. Então, meus amigos, com essa história linda, profunda e tocante, nós gostaríamos de começar a semana lhe convidando a exercitar a sua fé. Como sempre, eu não sei como é que você está hoje, né? Como que essa pílula do Evangelho vai te encontrar? Cada um de nós tem seus desafios pessoais, não é? Tem suas dúvidas, tem suas questões, mas jamais deixe a sua fé se perturbar. Jamais deixe a loucura do mundo, que às vezes realmente nos faz ficar confusos, fazer você duvidar da presença de Deus na sua vida. Independente da sua religião, né, do seu credo, do seu ponto de vista, lembre-se, Deus é contigo, até porque se não fosse, você não existiria, lógico, né? Não é efeito sem causa. Então vamos abrir nosso coração com muita fé e muita harmonia para nos perguntar: Senhor, como posso senti-lo mais intensamente nesse momento, seja qual for o momento? Senhor, como posso alegrar o meu coração apesar dos desafios dessa hora, para que eu possa dar testemunho da minha fé em Ti, né, seguindo os conselhos sábios de Jesus há tantos anos. Que a luz divina, meus amigos queridos, os abençoe e os ilumine. Lembrando do nosso convite, já que estamos falando de um assunto tão profundo da fé, né, que transporta montanhas, que nos faz vencer obstáculos, hoje à noite, segunda-feira, teremos a nossa palestra especial da valorização da vida sobre a importância da lei do amor. Então você que quer se fortalecer mais, a gente vai ter mais tempo para conversar sobre isso, né, nessa semana de prevenção, não só, aliás, semana no mês, né? De prevenção ao suicídio, mas em todos os níveis, né, meus amigos? De valorizar a vida, a nossa fé. Se inscreva no link que a gente está te enviando. Vocês sabem, claro, a palestra ela vai ser transmitida pela fanpage do Instituto Namastê. Então já se prepara, às 8 horas da noite, você pode entrar no link da fanpage do Instituto Namastê. Eu sei que a maioria de vocês já estão cadastrados, mas quem não tiver é fácil também, né? Entra lá no Facebook, coloca Instituto Namastê. Vocês vão ver a fanpage, clicou lá, vai estar a transmissão às 8 horas. Mas o link te dá acesso direto para participação, para interação, para você ver os slides. Então ele é mais completo. Se você puder se cadastrar, melhor para você ter essa experiência pelo link, tá bem? Então aguardo vocês hoje à noite às 8 horas. Conto com o carinho de sempre para vocês divulgarem essa mensagem. E vamos nos lembrar dos ensinamentos de Jesus, né? Fé, meus amigos, acima de tudo, independente das circunstâncias. Fiquem com Deus! Um excelente início de semana, luz e paz para você, para todo mundo que te rodeia. E você já sabe, né? Até breve, até muito, muito breve.